Fala galera, estamos com mais um vídeo de Dois Toques News. Hoje trazemos para vocês o vereador de Itapemirim, Paulo Neto. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Marciano. Paulo Neto, conta um pouco para a gente sobre você, sobre sua história, sobre sua trajetória, seu caminho, né? Até onde você está hoje como vereador e conta pra gente aí, pro público, para quem nos assiste aí, para entender melhor e saber quem é você. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui nos Dois Toques. Até procurei saber a fundo o que significava os dois toques, mas vem nada do futebol, né? Dois toques, para não... aquele fominha, né? Mas eu falo que no microfone aqui, tanto que na Câmara eu utilizo o pequeno e grande expediente, e todos os projetos de leis, quando eu voto sim, quando eu voto não, eu dou ali a minha contribuição, por que eu votei sim, por que eu votei não. Então lá no microfone eu sou meio fominho, não tem esse negócio de dois toques não. Mas aqui eu agradeço a oportunidade, que Deus possa estar abençoando o trabalho de vocês. Quero dar uma boa noite a todos, uma boa tarde, um bom dia, não sei qual horário que vai estar assistindo. Falar de Paulo Neto, olhar para trás e ver que foi com muita luta, muita dificuldade, muita perseverança, e com muito trabalho nós chegamos até aqui. Eu venho de família humilde, meu avô sapateiro, meu pai pasteleiro, minha avó costureira, minha mãe sempre na labuta ali do lado do meu pai. A gente sempre buscou ser justo, ser honesto, ser trabalhador, buscar o pão de cada dia com seu suor, cumprindo a palavra de Deus. Primeiramente, quero dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Se nós estamos aqui vivos, é permissão de Deus, Deus tem sido o nosso refúgio, nosso auxílio bem presente na hora da angústia, e é isso. Do lado da minha mãe, tem meu avô pedreiro, e minha avó era Zilda, do churrasquinho. Meu avô Ilso, minha avó Zilda, do churrasquinho. Famílias ali do Brejo Grande, Brejo Grande do Sul, aquela região. Parte do meu pai, seu Paulo Sapateiro, Dona Carli, a família, mais de 50 anos aí, na sede do município de Itapemirim, quando tinha a estrada de trem. Você chegou a pegar, Marcelo, a estrada de trem? Só de ouvir falar, Então é isso, Eu venho, de família humilde, trabalhando, e na política, o que veio à tona de poder lutar pela minha cidade, que é um caminho que você tem mais rápido para fazer chegar o direito do povo, para chegar o benefício do povo, as crianças, os idosos, os acamados, os deficientes. Quando eu me pus à disposição para disputar as eleições, eu vim para lutar por essas bandeiras. São aqueles menos favorecidos, aqueles que muitas vezes que tomam pisão no pé e não tem como dar um empurrão, chega para lá, entendeu? Então é por esse que eu tenho lutado, é por esse que eu estou buscando melhorias. Quando me coloquei à disposição para disputar as eleições, foi logo assim que eu formei na faculdade de engenharia civil, com muita dificuldade, 5 anos daqui para Guarapari estudando, mas muitas vezes trabalhando, saí do serviço, não conseguia tomar um banho para chegar na faculdade, e com filho pequeno e tudo, mas perseverei, consegui me formar. E na faculdade eu via situações na minha cidade, chacota, tinha um presidente na nossa Câmara, que tinha um procurador que tinha que ficar ali falando os atos que ele tinha que fazer, o que tinha que falar e tudo mais. E lá na faculdade, servi de chacota a minha cidade. A quarta cidade mais rica do estado do Espírito Santo, rica em royalties de petróleo, e você vê a situação que estava o Poder Legislativo. Eu falo que o Poder Legislativo tem um potencial muito grande na transformação de políticas públicas. E políticas públicas é tanto que nós temos 3 órgãos de fiscalização externa. Um é o Tribunal de Contas, o Ministério Público e Câmara Municipal. Então nós sabemos da importância que tem o Poder Legislativo. Então eu falei, rapaz, para fazer valer o médico,
uma escola digna, porque meu filho já estava estudando na escola Narciso Araújo e não tinha uma quadra. Eu fazia abaixo-assinado, protocolava, ia para cima, ia na secretária, ia com o diretor, e nada se resolveu. E até hoje, né, não resolveu. Nós temos falácias. Falácia que vai sair o recurso, mas nada de recurso. Falácia que vai sair a quadra, nada. Então nós temos falácia. E eu quero ver meu município progredindo. Realmente que venha trabalhar com o pé no chão, com orçamento. O que nós temos? Só para você ver, esse ano vai cair receita do município cerca de 70 milhões de reais. Então nós temos que ter o pé no chão, nós temos que botar o orçamento naquilo que é necessário. Então eu vi todo esse contexto e falei, vou botar meu nome. Na época Zé Natal, né, ele estava organizando a chapa, né, dos vereadores, porque o ex-prefeito, né, que estava, né, até 2024, ele queria vir e não tinha ninguém, né, disposto. Tinha 2 vereadores no partido PP. E eu falei, não, bota meu nome lá que eu vou ser o 3º candidato a vereador. E fomos para cima e conseguimos fazer um vereador na época, que é hoje o Alcione Amorim, né, no nosso partido PP. Então eu fiquei suplente, foi um aprendizado muito grande, né? Muitas pessoas botaram pilha, Paulo Neto, vem. E na hora que eu falei, não, vou me candidatar, pedi a desincompatibilização 3 meses antes, pedi a desincompatibilização e fui para as eleições. Quando eu cheguei, o dia que o juiz apitou, pode começar o jogo, que era o período de campanha, os 45 dias de campanha, olhei para trás, olhei para o lado, falei, cadê o povo para me ajudar? Ninguém. Aí eu tinha 3 cavalos, tinha 2 cavalos e uma égua, tinha os cachorros, tinha um Fusca, uma bicicleta, carrinho de mão. Falei, rapaz, dinheiro nós não temos, mas disposição para ir para cima, trabalhar, gastar sola do sapato, nós temos. Gastei 3 botinas naquela época. Então saímos para a rua, saí com o cavalo, botei ele na cangaia. Naquela época estava na pandemia, não podia adentrar nas casas, né? Então fazer campanha, a estratégia minha foi sair com caixinha de som, eu chegar na frente da pessoa e vender meu peixe. Ô fulano, você não pode chegar aqui não, mas você pode chegar da janela aí, ouve minhas propostas, ouve o que eu tenho para o município da Itapemirim. Naquele 2020, Deus e o povo me honrou. Eu fui um dos vereadores mais votados aqui dentro da sede. Fiz 370 votos. E continuei perseverando. Tanto que fiquei suplente, mas continuei indo para a Câmara, acompanhar os trabalhos dos vereadores. Fiquei ali de perto acompanhando o trabalho dos vereadores, para saber como é que funciona, como é que é, os processos e tudo, lei orgânica, regimento, e os trâmites, urgência especial, urgência simples. Então eu fui me aprofundar para que eu pudesse ser o vereador. Até alguns brincavam, que eu na época era o 12º vereador, eram 11 vereadores, Eu não perdi uma sessão. Quando não podia estar presencialmente, eu acompanhava remotamente. Na época nós fizemos até um abaixo-assinado, porque em 2018 foi tirado esse direito da população a acompanhar as sessões online. Nós não tínhamos. O PayPay na época começou a publicar no seu Facebook. Então nós fizemos um abaixo-assinado, na época do presidente, o Zé Lima, nós solicitamos que pudesse retornar, utilizar as plataformas digitais gratuitas, Instagram, Facebook, YouTube, utilizar isso aí para disseminar. Eu falo se 10% da população de Itapemirim acompanhar o que se passa na Câmara Municipal, eu creio que nós teremos cidadãos conscientes e na próxima eleições teríamos eleitores conscientes, que teríamos consequentemente políticos conscientes. Então, se 10% da população acompanhasse o que se passa na Câmara, então nesse abaixo-assinado nós colocamos também que pudesse ser passado, transmitido na rádio, porque ainda na nossa cidade tem muitos locais que não tem internet. Tem muitas comunidades do interior que não tem internet, não tem nem energia, não tem água potável. Então, com radinho a pilha, se a pessoa, aquele senhorzinho, ligasse lá, ia saber o que está passando na nossa Câmara. Então, é isso que eu tenho buscado, buscar trazer para o povo, e buscar o anseio do povo. Então, 2024, disputamos novamente, e graças a Deus, Deus nos honrou, os pontos fracos que nós tínhamos,
conseguimos acertar, os pontos fortes nós potencializamos ainda mais. E graças a Deus, Deus nos honrou 697 votos, né, aqui na Vila, né, eu fui o vereador mais votado, na oposição, sem ter uma cesta básica para dar a ninguém, sem cargo comissionado, sem vaga de estágio, sem as benéficas que tem quem está junto, né, na máquina ali, na base ali, e eu na oposição, eu fui o vereador mais votado. Eu só tenho a agradecer a Deus e o nosso povo de Itapemirim, né, o povo principal da Vila, que acreditou em mim. Eu tenho feito aí, fazendo o meu trabalho, é fazer cumprir. Eu tenho até a relação, né, de todos os materiais, né, que os ofícios, indicação, projeto de lei, quais os projetos de lei que se tornou lei no nosso município, né, resolução, projeto de decreto legislativo, moção de aplauso, convite, né, convidei secretários para ir lá, dar esclarecimento, diretor do SAAI, convidei para estar indo lá. Então eu tenho feito um mandato atuante, né, audiência pública para tratar assuntos sobre moradia. Hoje estou na presidência, né, da Comissão Permanente de Assistência Social, Saúde e Educação. São as minhas pautas. Eu creio que a gente tendo uma saúde digna, nós teremos sim, nós teremos um povo com saúde, é um povo que tem disposição para trabalhar, é um povo com saúde, é um povo que não vai gastar dinheiro para pagar um médico, uma ressonância, um remédio. Então, saúde, assistência social, não um assistencialismo barato, que queira, né, negociar que o direito já é seu, entendeu? Mas um assistencialismo, mas uma assistência social que venha transformar uma história, entendeu? Transformar uma vida. Então, a questão da educação, né, o potencial, 136 milhões de reais, esse ano 2026 vai ser o recurso da Secretaria de Educação. Então, dá sim para fazer educação, mas o que nós vemos é escolas sucateadas. Eu tenho andado nas escolas, tenho visto, escola faltar porta de banheiro, faltar assento, faltar papel, faltar sabão. Será que isso só assim traz esse senso assim de indignação só em mim? Ou os pais também sentem, ou não pode se manifestar, talvez tenha um parente que trabalha, ou tem um parente que está na promessa que vai ter uma vaga na prefeitura. Eu queria entender se é senso crítico de indignação, é só meu. Mas é isso aí, eu trouxe aqui um contexto, né, desde lá no início, né, até hoje, né, enquanto vereador eleito, né, o nosso trabalho, mas eu estou aí à disposição para responder o que tiver de ser respondido. Um pouco da sua proposta, a futuro? Sim. Os projetos, a proposta, as propostas. No legislativo? Você como vereador, quais são as propostas que você tem colocado? Sim, as nossas propostas, nós fizemos 286 ofícios, né, requerendo informações, requerendo benfeitorias, porque logo assim quando eu cheguei, né, eleito, eu tinha muita dificuldade de ir lá no secretário, falar: secretário, minha rua lá está precisando disso assim, assim, assim. Se você não resolvia, o secretário não resolvia. E depois eu não tinha como chegar para você e falar: rapaz, aquela demanda que você teve, eu tive no secretário, mas até hoje ele não respondeu nem a mim, entendeu? E eu não consigo responder para você. Não consigo te dar uma solução. Eu não consigo te dar uma solução. Então, aí eu fiquei tendo desgaste de ter que ir lá, eu ia lá me dispor: secretário, vem cá, essa situação, bebedouro para a escola, consegui um bebedouro, tinha um bebedouro que estava lá, reserva, trocaram o bebedouro, as crianças lá em cima no Rosa Meirelles, que tem aquele campinho sintético, eles me pediam um bebedouro. Na creche tinha um bebedouro. Eu fui lá, conversei com o secretário, vamos disponibilizar esse bebedouro lá para as crianças. Daí a pouco o bebedouro sumiu. Eu achei o bebedouro, tinha o bebedouro, tinha o local para colocar, foram lá, descobriram o bebedouro e consumiram o bebedouro. Eu falei: como assim? Como é que eu vou explicar para as mães das crianças, para essas crianças que me pediram bebedouro, que queriam beber água? Sim. Aí o que acontece? Aí eu fiz um ofício para saber onde foi parar o bebedouro. O bebedouro estava lá e foi de onde que eu comecei a falar: não, a partir de hoje, tudo que eu vou fazer oficializado. Até mesmo para depois eu passar para essas crianças,
para os pais dessas crianças falar aqui, ó, o ofício sobre aquele bebedouro, eu fiz. Tinha um bebedouro lá, consumido com o bebedouro. Então são coisas simples que eu comecei, né, a cobrar através do ofício. Né, até mesmo, né, o último do ofício que nós fizemos foi junto ao SAAI, pedindo esse contrato, né, de 3,5 milhões sem licitação. Então, nós sabemos o quanto tem sofrido o distrito. Eu solicitei no início do meu mandato, 2025, que nós pudéssemos fazer na Câmara Municipal, fizéssemos uma comissão especial para tratar saneamento básico e para tratar, né, o nosso meio ambiente. Porque nós bem sabemos que a cada R$1 que investe no saneamento básico, você economiza na saúde, e eu falo também que você preserva o nosso meio ambiente. Então hoje nós temos um município rico, milionário, postei até mesmo, mais de 2,5 bilhões de royalties de petróleo nós arrecadamos em toda a nossa história. Eu falei, rapaz, se esse recurso tivesse empregado 2,5 bilhões, mais de 2,5 bilhões, se esse recurso tivesse empregado na infraestrutura da nossa cidade, no saneamento, a nossa cidade estaria voando. Será que nós teríamos hoje, em pleno século XXI, em 2026, nós estaríamos alugando carro-pipa? Nós estaríamos alugando carro-fossa? Nós estaríamos fazendo barganhas baratas? É inaceitável, né? Com carro-fossa? Não, você é meu eleitor? Você está precisando esgotar sua fossa? Fala comigo, que eu vou esgotar sua fossa. Por favor. Aí tem um contrato do carro-fossa, aí tem um contrato do carro-pipa, e nós temos uma estação de tratamento de água parada no distrito, nós temos uma estação de tratamento de esgoto parada no distrito, e nós não vemos nada assim que realmente vai fazer mesmo, não vai cumprir. Eu apoiei o prefeito atual, porque no plano de governo dele, eu vi que estava lá que resolveria a situação do saneamento do distrito da Ipava no primeiro ano. No primeiro ano. Eu não vi se movimentar em nada. Eu fiz minha parte. Enquanto Poder Legislativo, entrei lá, presidente, nos ajuda aqui. Vamos montar essa comissão de saneamento para que a gente possa debater a Lei 14.026, que é o novo marco de saneamento, que trata o esgoto, que trata a água potável, que trata o nosso lixo, nosso lixão. Eu já fiz algumas denúncias referente ao nosso lixão lá. Pessoas, município 4 mais rico do estado do Espírito Santo, pessoas têm que ir lá depender de ficar fuçando lá aquele lixo, que é uma nojeira, meio dos urubu de tudo, para ter o seu sustento. E nós não conseguimos implantar a coleta seletiva. Nós não conseguimos pegar um pouco desse recurso dos royalties, fazer uma usina de reciclagem. Mas tem um sistema todo por detrás que depende do aluguel do carro, do caminhão do lixo, que depende do aluguel das caçambas que fica lá estacionada, que depende do aluguel da máquina para ir lá encher as caçambas, que depende do aluguel do caminhão que vai lá buscar as caçambas, e depende também desse que nós pagamos lá no aterro sanitário, nós pagamos por tonelada. Hoje está chovendo, os latões de lixo estão abertos. Lá no aterro sanitário, lá no transbordo, onde ficam as caixas, estão abertos. Cada quilo de água que está sendo depositada ali, nesse lixo ali, vai lá para o aterro sanitário e nós pagamos por essa água que está caindo aí dentro dos latões. Então, nós precisamos de incentivar a coleta seletiva. Eu fiz indicação da coleta seletiva, eu fiz 80 indicações em 2025. 60 foi para o executivo. 20 nós não conseguimos, né, ter tempo hábil para que pudesse chegar. Então, de 60 indicações nós fizemos sobre a coleta seletiva, que pudesse pôr recurso no PPA. No PPA colocou 200 mil reais para a coleta seletiva, só para o ano 2026. Eu falei, vem cá, bota para 2027, 28, 29 também, bota recurso. Por que só 2022 e 2026 que vai botar recurso? Então, a questão do nosso município, nós precisamos de fazer políticas públicas. O próprio PPA foi feito, né, as audiências. Eu tive aqui no Narciso Araújo e senti muita falta da população. A população não quer se envolver e falar de políticas públicas, porque no nosso município impera a politicagem.
impera o toma lá da cá. Então, se nós conseguimos, né, cidadão de bem, porque tem muito cidadão de bem que eu tenho escutado, não voto mais ninguém. Não vou nas urnas, não vou pagar R$3,50, mas cidadão de bem eu também vejo. Dá oportunidade, dá oportunidade, dá oportunidade. E nós não vemos a nossa cidade prosperar. Esse cidadão de bem que se mata, que trabalha dia e noite, muitas vezes para pagar uma escola particular para o filho, ou para pagar um plano de saúde para um filho autista. Porque hoje nós pagamos aluguel de uma casa, foi alugado para que pudesse funcionar o CRAS, e não funciona nada, está lá pagando aluguel num lugar que não funciona. No dia 2 de janeiro, no primeiro dia útil, eu fui na secretaria para buscar informação, porque eu sou cobrado. Eu falei com o secretário, secretário, não leva o coração não, porque eu estou cumprindo aquilo que o povo me nomeou, seu representante legal. Enquanto a população está trabalhando, enquanto esse pai de família está trabalhando, enquanto essa mãe de família está trabalhando, me nomeou para que possa fazer esses corre por ele. Porque o filho dela depende do neuro, depende do fonoaudiólogo, depende do psicólogo. E hoje nós pagamos aluguel. Hoje, o município tem vários locais alugados. Cerca de R$1 milhão por ano nós pagamos de aluguel. Eu falo se esse próprio onde que é a fábrica aqui, se o município fizesse a reiteração de posse, porque lá atrás aquilo ali foi pago com dinheiro público e hoje está parado, fizesse um polo administrativo. Hoje a Secretaria de Saúde, esse dia eu estava lá, presenciei uma cadeirante, teve que ficar lá no corredor chamando para ver se descia alguém lá para cá, que ela não tinha acessibilidade. Eu fui lá com um idoso que estava com a próstata alterada, um idoso de uns quase 80 anos. Você tinha que ver a dificuldade para ele subir aqueles lances de escada para ir lá desenrolar alguma coisa. Aí o município paga aluguel de Secretaria de Saúde, paga aluguel de Secretaria de Meio Ambiente, paga aluguel de Secretaria de Turismo, paga aluguel de... e assim vai o recurso nosso. Então, se o município fizesse a reiteração de posse na antiga fábrica aqui na Arraial, fazia um polo administrativo, o povo vinha resolver tudo no lugar só. No distrito, eu defendo cada distrito ter a secretaria como Itaipava tem, a secretaria regional, que paga também aluguel, poderia ser num prédio próprio. Todos os distritos ter, cada distrito ter uma regional para que pudesse atender aquele povo, porque rapaz, hoje mesmo estava conversando, a comunidade de Campo Novo, fica no distrito do Rio Muqui. Nós temos 5 distritos. Nós temos o distrito da Sede, distrito da Itaipava, distrito da Piabanha, distrito de Itapecuá, do Frade, distrito do Rio Muqui, fica naquela área do Garrafão, Brejo Grande, a comunidade de Sapucaia sofre muito, o distrito da Itapecuá, o abandono do Poder Executivo, não ter ônibus. Esse dia eu estava conversando com um empresário que tem aqui a Vila Mix, né, que beneficia a nossa areia e faz argamassa, tem um potencial muito grande. A dificuldade que ele tem de conseguir a mão de obra para vir de lá para cá. Ele fala que ele, nessa estrada perigosa aí, que ele todo dia ele pede a Deus para guardar os funcionários dele, porque não tem um transporte coletivo. Quem está lá nos Calafate, eu fiz ofício, fui na Sudeste, pedi também para que as demais repartições pudessem, né, de competência, fazer também esse ofício. Fui lá na Sudeste, pedi, até hoje nós não temos transporte coletivo. Tem mães lá que querem trabalhar no verão, não consegue transporte. E tinha uma rota que passava lá, o Imburi passava lá dentro dos Calafate. Fazenda Velha, tinha um ônibus que passava na Areinha, Fazenda Velha, ia lá no Afonso, a linha da fazenda, fiz o pedido, não tem ônibus. Então, eu tive buscando, né, com alguns vereadores, projeto de transporte alternativo daquelas vans. No Rio você vê muito, né, as vans. Então, que vem implantar. Então, eu busquei saber como que funcionava o transporte, como que é a concessão estadual.
Como que o Estado vai saber, vai fazer uma concessão no município de Itapemirim? Eu estive conversando com o vereador do meu partido, o Cleves, ele é muito atuante em Marataízes, para que a gente pudesse fazer uma concessão interestaduais, intermunicipal, né? Intermunicipal, pegaria aí Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim, Rio Novo, Piúma, fazer assim um transporte, como a cidade lá tem o transporte metropolitano. Esse dia eu estive lá em Vitória, peguei de Viana, fui até na Serra com uma passagem só. Isso aí, São Paulo é assim também. Entendeu? Então, hoje, o idoso, para vir aqui marcar um carro, que esse dia eu falei, você pode marcar pelo WhatsApp. Nós fizemos uma lei lá dos telefones em todas as repartições públicas. E hoje aqui já tem. A Secretaria de Saúde acatou nossa lei e tem um telefone lá para a pessoa precisar de um carro de transporte, né, sanitário, e uma consulta, um exame, alguma coisa, de conseguir esse transporte via WhatsApp. Então, esse dia eu estava conversando com o senhorzinho, porque o idoso tem o direito, mas na aviação Planeta ele não tem o direito não, tem que pagar a passagem. E a passagem de Itaipava é um valor, lá do final de perto de Piúma é outro valor, porque nosso limite vai lá no Piúma. Então, são situações que a gente tem que fazer para melhorar a vida das pessoas. O transporte público, o transporte coletivo é uma pauta muito importante, que é o trabalhador. Você imagina, numa passagem, né, o trabalhador economizar aí, né, um valor. Então, se a gente conseguir essa concessão intermunicipal, ou buscar um diálogo, ou até mesmo municipal, eu acredito que daria, né, sim, para fazer melhorar a vida das pessoas. Então, são muitas pautas assim que a gente tem, buscando sempre melhorias, né? Paulo Neto, a gente vê que você é muito atuante, né? Você quer ver a melhoria. Só que a gente, não só aqui em Itapemirim, mas é uma preocupação para o nosso país, né? Que sempre tem um empecilho, que não deixam fazer, né? A gente fica triste, a gente que é cidadão, que você vê pessoas como você, como outros, como Nicolas, como outras pessoas que querem, que lutam, que correm atrás, que querem ver a mudança, que querem ver acontecer, e tem pessoas que não deixam. E eu queria assim que você falasse pra gente, para quem tá nos assistindo, procurar entender, para procurar ver mais, correr atrás, procurar saber, porque com as redes sociais aí, as plataformas que tem todas aí, WhatsApp, Facebook, YouTube, né, que você consegue ter acesso muito fácil a tudo hoje, as informações, para que as pessoas se atentem mais, entendam que é possível fazer diferente. Então, assim, eu queria que você falasse para essas pessoas, para elas serem mais ativas, para que elas participem mais, para que elas pressionem mais, ajudem vocês, pessoas como vocês, a cobrarem mais também, para que esses resultados venham a acontecer, né? Para que não dependa só de política, ou só de quem quer fazer, ou só de quem quer trocar, eu não vou dizer um voto, mas quer trocar favores. Eu faço para você, mas você tem que fazer isso para mim. Eu vou ajudar você a conseguir lá no seu bairro, mas você tem que fazer isso para mim. Então, isso tem que acabar, não só aqui em Itapemirim, mas eu acho que no nosso país. Então, assim, aqui é um município que merece um pouco mais de carinho, merece ser cuidado, né? E precisa ter mais pessoas como você, como outros vereadores que também correm atrás, que querem ver a melhoria. E que a população entenda que não é só na época de política que ela deve se juntar a alguém para ter um benefício próprio, não. Porque daqui 4 anos vai passar. E aí o filho dela, o neto dela, eles vão sofrer com a escolha errada ou com a escolha que ela fez por uma troca de um cargo político, né? E eu digo que as pessoas merecem sim ter a oportunidade de trabalhar, mas desde que sejam capacitadas. Porque o estudo, ele é livre e todo mundo tem o direito de estudar e tem oportunidade. Tem os que querem, tem os que não querem. Então, as pessoas que se qualificam, que nem você que estudou, que se formou, que fez pós, como eu, como Marciano, que é formado, que é professor, que tem a vida pessoal dele já estabilizada. Então, assim, as pessoas têm esse direito e elas deveriam usar desse direito.
Eu falo sempre, né, que eu sou funcionário do povo. Né? Esse dia, pô, uma senhorinha, né? Não, vereador, e tal. Eu falei, não, senhora. O próprio Jesus falou que aquele que quer, né, ser o maior, que sirva a todos primeiro. Né? Então, eu sou funcionário do povo. Eu estou a serviço do povo. Eu encaro isso aí como um trabalho mesmo. Acordo cedo, né, respondo nas minhas redes sociais cedo, né, saio para a rua, chego tarde, né, a família, né, quero até agradecer a minha esposa, meus filhos pela assim, a paciência, a hombridade, né, que eu estou num propósito, e falando com eles, ó, papai está no propósito, papai está lutando para a quadra, está lutando pela reforma da creche, lá onde que a minha filha estuda, do Rosa Meirelles. Então eu falo que a população tem que se envolver mesmo, como bem você falou, né, cria aquele partidarismo na campanha. Sim. Depois que acabou a campanha, acabou. Deus não cobra mais, Deus não está ali, mas assim, tem sessões na Câmara que você conta meio gato pingado, meia dúzia de pessoas. É onde que falta esse interesse também da população, através das associações, né? Fugiu a palavra aqui, mas a palavra é essa, a sociedade civil, né, organizada, através das associações. Nós não sabemos a força que tem uma associação, entendeu? Uma associação comunitária. E por que eles não deixam as associações, né, ou alguns utilizam para politicagem? Associação mesmo, de responsa, ir para frente. Entendeu? Então, por quê? Uma associação pode membros participar do conselho. Eu sou membro do Conselho de Educação do município de Itapemirim e tenho acompanhado lá o potencial que tem transformador no conselho. E a gente vê poucos representantes, né, da população, né, organizada, né, através das associações, associações que indicam, né, pessoas para o conselho. Conselho de todas as áreas, de saúde, educação, assistência social. Eu sinto falta do povo mesmo participando. E é tudo que o sistema não quer. É o povo, né, o pequeno mesmo, dando pitaco lá no meio deles. Porque lá no meio deles, eles manipulam. Eles que colocam o presidente influenciam a votação, o presidente da associação, no conselho. Eu tenho ampla votação, mas nós sabemos que a maioria, né, são por indicação, então influencia, né, um presidente. Então são situações que, quando a população participar, né, das ações, dos discursos na Câmara, quando a população participar dos conselhos, mesmo que não faz parte do conselho, mas tira um dia, vai lá no conselho de educação, de saúde, vai no conselho de segurança, para que vocês possam ver o que passam por lá, entendeu? A questão da ata. A ata, muitas das vezes, é redigida posteriormente. Eu defendo que tem que ser publicitada antes, para que possa ser aquela ata, né, ser de acordo com aquilo mesmo que foi passado ali. Então são situações que nós temos dificuldade. Eu até me candidatei, né, como presidente, né, do Conselho de Educação, mas fui voto vencido. Mas eu me coloco à disposição. Eu falo que a população tem que participar, dar sua contribuição. E enquanto eu estiver vereador, estarei lutando pelo desenvolvimento da minha cidade se tornar autossuficiente. Nós vemos milhões de reais, né, sendo desperdiçados. Esse ano 2026 nós estaremos indo sim, né, pedir essa força externa, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, referente à utilização dos royalties de petróleo. Os royalties de petróleo têm que ser utilizados para infraestrutura e saneamento. Não vou aceitar mais pegar o royalties de petróleo faltando estrada para fazer. O povo do interior está sofrendo muito. Só de Campo Novo está sofrendo muito. O pessoal de todo o interior tem sofrido. Da Graúna tem recebido inúmeras mensagens, ligações. Vem cá, Paulino. Então o interior está sofrendo por falta de estrada. O recurso do royalties podia utilizar para fazer as estradas. Mas pega 1,5 milhão
e coloca no enfeite natalino. Podia chamar as igrejas, podia chamar as escolas. Ó, igreja, você fica responsável por esse canteiro, faz um presépio, faz algo aí. Ó, escola tal, faz aqui, vamos fazer de reciclagem, vamos fazer um árvore de Natal de garrafa. A escola faz um concurso. A escola que fizer maior árvore de Natal de garrafa PET vai ganhar um prêmio, para doar para as crianças. Vamos fazer criativo, as crianças pegar, botar a mão na massa, cortar a garrafinha e tudo, movimentar o povo a custo zero. Foi como eu estava falando com você, o prefeito lá de Marataízes fez o concurso de digital influencer, viralizou, milhões de pessoas viu Marataízes a custo zero, deu uma premiação de um valor ao primeiro lugar, segundo lugar e tudo, e movimentou, e outras pessoas, outras crianças, outros jovens que estavam vendo aquilo, a situação, rapaz, criou interesse rapaz, na próxima eu vou disputar. Então são situações que nós temos que buscar alternativas, né, econômicas, e o dinheiro ser empregado onde tem que ser empregado, que é no saneamento, né, que é na infraestrutura, na estruturação da nossa cidade. Nós não temos um polo industrial. O município, como que vai para frente? Você não tem esgoto. É conversa fiada, meu irmão. O cara vai vir, vai progredir, vai vir empresa, não vai vir nada. Porque para a empresa instalar aqui tem que ter as licenças ambientais. Se não tiver esgoto, não consegue a licença ambiental. Por que o Porto Açul estava para vir lá para Gamboa, foi embora? Eles falaram, rapaz, eu preciso de água potável, eu preciso de energia potente, eu preciso de esgoto, eu preciso de estrada. Está lá na estrada do contorno, em pleno verão, o povo tendo que passar no meio da lama, no meio da poeira. Então, nós não conseguimos fazer o básico. Quando nós estivermos fazendo o básico, aí sim, nós conseguiríamos trazer as indústrias, as empresas, para gerar e tornar o município autossuficiente. Porque eu te falo, meu irmão, eu tenho 38 anos, os royalties de petróleo por mais 10 anos. Acabando os royalties de petróleo, você vai ver essa cidade voltar ao que era antes. Marcelo tem quantos anos, Marcelo? 48. 48, você está na minha frente 10 anos. Então você deve ter pego o município na época que atrasava o salário. Ninguém queria saber de prefeitura. Meu pai mesmo fala que ninguém queria saber de prefeitura não, rapaz. Era salário atrasado, era mixaria e tudo. Hoje todo mundo quer ser um funcionário público. Tem um ticket, o município está na potência, está na gordura, ticket bom, né? Paga benefício, hora extra, servidor, né? Tem cargo comissionado recebendo insalubridade, só de insalubridade R$3.011 de insalubridade com cargo comissionado, o salário do cara vai a R$14.000. Então, então são situações que hoje todo mundo quer trabalhar na prefeitura, mas você vai ver, meu irmão, quando os royalties de petróleo acabar na nossa cidade, porque hoje nós temos royalties de petróleo, a única escola na sede do município, mais de 1.000 crianças, nós temos uma quadra de esporte há 8 anos. Nós temos o royalties. Quando acabar o royalties, vai fazer quadra de esporte? Com cerca de 90 milhões de reais da saúde. Eu não trago aqui exato, né, mas aproximadamente. O Hospital Nossa Santa Helena está fechado, com 2 centros cirúrgicos, sala vermelha, UTI, laboratório, centro de imagem, pronto atendimento, com a porta aberta para tudo. Eu me aprofundei, conversei com a Márcia, que é a diretora, conversei com o Medeiros, que é superintendente da região. Na época que o ex-prefeito deixou um contrato de R$1,5 milhão, eles, né, reajustaram, caiu de R$1,5 milhão para R$1 milhão. Hoje nós temos royalties, tem morrido gente aqui da sede por não ter o hospital aberto. E quando acabar o royalties, nós vamos conseguir manter um hospital desse? Nós vamos conseguir manter um UPA? Porque só o hospital Nosso Menino Jesus hoje tem ficado R$36 milhões por ano. R$100 mil por dia, R$3.000 por mês. 3 mil não, 3 milhões, 100 mil reais por dia, 3 milhões por mês, 36 milhões por ano. Você sabe o que é isso? Esse dia eu fui lá, denunciei, não tinha um raio-x funcionando. Uma criança, um pai de família com um catarrado, alguma coisa, precisava fazer uma chapa dos pulmões, um acidente, alguma coisa, uma fratura, não consegui. Então, são essas situações que eu fico vendo
que hoje nós temos a bênção do Royce, que tem se tornado maldição, que tem se tornado morte, que tem se tornado família contra família, que se tem tornado amigo contra amigo, criado junto, por causa da politicagem, bota um contra o outro. E depois nos bastidores, a culpa da política, eles estão tudo rindo, morrendo de rir, o pequeno que se lasca. Faltando cesta básica, tem condições no período de férias das nossas crianças, são cerca de 8 mil crianças, não tem um mínimo na cesta básica, pelo menos tem um arrozinho com feijão. Eu fiz a indicação, eu vejo vários municípios que tem, sabe o quê? No período de férias, abre as escolas e as creches, que é próprio das comunidades, para que as crianças possam fazer pelo menos uma refeição por dia. Ô Paulo Neto, te cortando rapidinho, entrando nesse assunto da escola de final de semana, eu vou falar de um município que eu vivi, né, que é Ribeirão Preto. Lá, aos sábados e domingos, as escolas na época de férias, era um programa chamado Escola da Família. Né, era tudo gratuito, as crianças, as mães que quisessem fazer o alimento na escola, elas poderiam ir lá como cozinheira, preparar os alimentos. As quadras eram abertas para as crianças praticarem exercício. Tinha os professores, vou dar um exemplo, hoje eu curso Educação Física. Sim. A prefeitura tinha um convênio com a minha faculdade, que era Moura Lacerda, eu era obrigado a estagiar um sábado ou um domingo para olhar e instruir aquelas crianças para não ficar sem monitoramento. Sim. E no outro domingo outro aluno e assim sucessivamente. Não ficava... a custo zero. A custo zero. As comunidades não ficavam sem. Então assim, são coisas... Isso há 10 anos atrás. Sim. Olha o tanto que o município de Itapemirim hoje está atrasado. Sim. Isso há mais de 10 anos atrás. Sim. Hoje já está muito mais evoluído. Hoje já não tem mais essa mão social do pai e da mãe. Hoje o município já dá esse alimento e só tem os profissionais para poder tomar conta e cuidar para que não baguncem. Mas assim, é uma coisa que poderia se pensar que não tem custo nenhum. Sim. Sobre esse gancho aí, eu conversei com o secretário, né, de esporte. Esse projeto de esporte é muito importante, né, que chegue em todas as comunidades mesmo. Eu questionei a ele por que no verão as crianças sem escola, né, de férias, e não ter, né, o projeto de verão de férias. E nas férias, onde que seria importante, né, as crianças estar ali fazendo alguma atividade, o projeto não funciona. Então são situações, né, que a gente cobre, isso eu tenho cobrei que o Vivo Esporte poderia ser, né, no período de férias, que é o período que as crianças estão ali ociosas. Meu filhinho está lá todo dia, quer ir para a rua, quem fica em casa? E nós temos que fazer um trabalho mesmo. Eu estive vendo um prefeito que teve aqui, a cidade dele é em Goiás. Eu fugi o nome aqui, ele estava visitando a nossa cidade, eu conversei, troquei ideia com ele. O orçamento da cidade dele, 15 milhões por ano. Quando eu falei com ele que nossa cidade tem 44 mil habitantes, 40 mil habitantes, e tem um orçamento que nós temos de 550 milhões, arrecadou em 2024 600 milhões de reais. Ele falou, rapaz, essa cidade tá um brinco. Eu falei, rapaz, pior que não. Ele falou que o recurso que ele teve lá, as sobras, ele organizou todas as pracinhas da comunidade, da cidade dele, ele organizou para as famílias sair de dentro de casa, para ir levar um filho para brincar, porque hoje, né, o digital, o telefone, o smartphone, muitas crianças com problemas psicológicos, até mesmo psiquiátricos, devido à exposição demais à tela. Então ele falou, rapaz, eu estou fazendo campanha lá para o povo sair de casa para ir para as praças e conversar, dialogar, bater um papo, as crianças brincar, correr. Eu falei, olha a visão do cara. Então, são situações que a gente precisa de fomentar na nossa cidade. Entendeu? Neto, queria que você deixasse uma mensagem aí para os munícipes, uma mensagem para eles. A mensagem que eu tenho, né, que eu falo, uma das frases que eu falo sempre, que Itapemirim tem jeito, a palavra de Deus fala, enquanto há vida, há esperança. E nós temos que ter esperança que Itapemirim tem jeito. Tem uma conversa com o meu pastor, nós falamos sempre, nós somos cidadãos do céu, mas enquanto nós estamos aqui peregrinos na terra, nós somos cidadãos da terra também. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos entregar os pontos. Nós temos que lutar e perseverar. Né? A palavra fala que aquele perseverar até o fim vai ser salvo.
Tem uma ilustração que eu gosto muito da história dos espias, dos 12 espias. Quando Moisés enviou para espiar a terra prometida, só 2 que trouxeram boas notícias. Então tinha 10 covardes, medrosos. Pai, terra de gigante, é terra. E 2 falou, não, rapaz, aqui, ó. Olha o cacho de uva aqui, ó. É terra mesmo que Deus prometeu, que manda leite e mel. Hoje eu vejo Itapemirim um vale de ossos secos. Que eu quero profetizar que esses ossos, possam se juntar, se tornar um grande exército, e a prosperidade possa chegar em nossa terra, onde que as famílias tenham dignidade, ao invés de buscar uma cesta básica no CRAS, eles possam, através do seu suor, do seu trabalho, eles virem doar uma cesta básica para o CRAS, para aquela família que esteja doente, que esteja acamada, que esteja necessitada. Hoje nós estamos em 3.100 pessoas cadastradas, esperando uma cesta básica. E chega, na hora que chega, eu sei que é uma mão amiga. Porque quem não tem nada, quando chega uma cesta básica, tem um leite, tem um pedaço de carne seca, a alegria é muito grande. Mas o que nós queremos buscar, como eu tenho visto em outras cidades, é um cartão para que possa gastar no nosso comércio local. A licitação da cesta básica, 13 milhões. Eu falo com os comerciantes, hoje a vila, o comércio da vila hoje paga para trabalhar. Quantas lojas estão fechadas na vila? Eu falo que se tivesse esses 13 milhões num cartão, para que a família fosse lá e comprasse. Hoje eu não quero comprar um trigo, não quero comprar uma farinha, sobrou farinha do mês passado. Hoje eu quero comprar um biscoito. Então a pessoa vai lá no comércio e compra o biscoito que ele quer comer. Não seja esse biscoito do sistema. Eu quero que você coma esse biscoito de sal dessa marca. Sendo que dignidade mesmo é você ir lá e comprar, e já criando esse gostinho nas pessoas, e ter os cursos profissionalizantes, os cursos para que possa ter essa porta de saída, curso de pedreiro, padeiro, marceneiro, que tiver, mecânico, de tudo que tiver, curso à disposição do povo, da assistência social, desses que estão inscritos na assistência social, para fazer cursos profissionalizantes, e que seja obrigado, como Bolsa Família hoje é obrigado. Se a criança faltar aula, perde. Se não for cadastrado num curso profissionalizante, se não tiver ou titular ou membro, tiver titular, do titular tiver cadastrado, perde o benefício também, porque vai criar uma obrigação de se qualificar. Eu falo que é a educação que muda a história. Então, o que eu quero ver na minha cidade é minha cidade prosperar. E eu profetizo toda sorte de bênção, para o nosso povo, para a nossa cidade, que os políticos, venham botar a mão na consciência e saber que tem crianças, que tem idosos, que tem gestantes, que tem deficientes, que depende que esse dinheiro que vem para essa finalidade possa ser empregado de onde tem que ser. O que eu desejo para o meu povo é um ano de 2026 de bênção, que Deus possa estar abençoando cada família, Deus possa estar reinando em cada família, e eu me coloco à disposição, enquanto vereador, enquanto amigo, enquanto Paulo Neto, me coloco à disposição de todo o povo de Itapemirim, para que nós possamos lutar juntos ou lutar sozinho, porque tem muitas pessoas que falam assim: Paulo Neto, eu não quero me manifestar, eu não posso manifestar, mas olha a situação que está na minha rua. Eu vou para cima, eu vou sozinho representar essa pessoa, porque eu sei que ela não pode se manifestar, porque é um pai de família, porque se manifestar ele pode perder o emprego dele, o ganha-pão dele. Então eu tenho feito o meu trabalho, aquelas pessoas que queiram se manifestar, eu dou lugar, mas a maioria das pessoas se sente aqui no município amordaçado. Hoje nós vivemos, nosso município veio da escravidão, onde que o barão comemorava que ele era o maior líder na época, porque ele tinha maior número de escravos. O escravo fujão, sabe o que ele fazia? Ele ia lá, buscava aquele fujão, trazia só a cabeça dele e botava no morão, no esteio dos currais, para que possa amedrontar. E as mulheres, as crianças, os idosos,
Os idosos que não tinham condições, eles deixavam lá no mato mesmo, nos quilombos. Mas aquelas que ainda tinham condições de trabalhar, as crianças e as mulheres, trazia acorrentado, puxando pelos animais, cachorro atrás para buscar o escravo fujão. Nossa história vem de luta, vem de dor, vem de tristeza, mas vem de conquista. Então, enquanto vereador, eu estarei lutando para libertar meu povo dessa escravidão moderna. Hoje nós vivemos no município da Itapemirim escravidão moderna. Os modos operantes é o mesmo do passado, mas só mudou. Infelizmente. Então eu me coloco à disposição do nosso povo, que Deus possa estar abençoando cada um, que Deus venha reinar. Eu agradeço a equipe, né, Dois Toques. Dois Toques agradece pela tua presença, pela essa palhinha com a gente aí. Entendeu? Deus te abençoe nessa caminhada sua, né? Sempre coloca nas mãos do Senhor. Amém. Entendeu? E nós agradecemos a sua presença. Obrigado, gente. Deus abençoe.